Passado o comentário na área da apologética, comecei então a ensinar um pouco a respeito de evangelismo, em particular. E eu coloquei essa imagem com essa citação, não é uma citação de outra pessoa, é só uma frase solta e eu coloquei assim: Jesus anda de um triciclo de madeira. Jesus anda com um triciclo de madeira. Por que um triciclo? Bom, de madeira porque ele era carpinteiro, pelo menos, né? Mas é triciclo porque o triciclo, a base dele são 3 pontos de contato com o chão, e esses 3 pontos são direcionados por uma cabeça pensante, né, a criança que está ali em cima dele. E é assim que o professor Zach Eswine, nas aulas dele de homilética, falava a respeito de Jesus, Jesus o sábio. Jesus, não só o profeta, não só o rei, não só o sacerdote, mas também sábio. É uma categoria quarta, né? Ela não é tão enfatizada, ela não é tão comum, mas muito relevante. Então, o sábio por trás das profecias, do sacerdócio e do reinado. Jesus anda de triciclo. E aí eu explorei isso um pouco mais. O que isso tem a ver com evangelismo? Bom, nós temos que tratar a palavra nas suas nuances proféticas, nas suas nuances de ordem de, de governo e nas suas nuances sacerdotais. Então, quando a gente fala de salvação, né, pela fé e expiação e tudo mais, nós estamos falando de categorias sacerdotais. Quando a gente fala a respeito da Nova Jerusalém e de quem há de ir para o lago de fogo, de reinar com Deus eternamente, são afirmações proféticas. E quando a gente fala sobre como governar nossa casa, nossa vida, nosso mundo, amar o próximo como a si mesmo, a Deus acima de todas as coisas, estamos falando da gestão desse mundo, né? Que é algo que o rei faz. E tudo isso com sabedoria, que foi aquilo que Salomão pediu. Infelizmente não usou por muito tempo, usou por algum tempo, ficou bem famoso, mas depois se desfez dessa sabedoria e teve a grande derrocada dele. Eu gostei do approach, sempre falo approach, mas a abordagem que o Projeto Bíblia, o Bible Project, fez sobre as sobre a literatura sapiencial, literatura de sabedoria do Antigo Testamento. São vídeos excelentes, eu recomendo altamente os vídeos sobre o livro de Provérbios, de Eclesiastes e Jó, como 3 pontos de vista sobre a vida, boa vida. Então a gente tem que entender as histórias da palavra como um sábio. Saber entender o que é a boa vida, o que é uma vida virtuosa, não é a boa vida, uma vida virtuosa, e quem é e o que é ter um Deus bom, servir um Deus bom, se relacionar com um Deus bom. Recomendo altamente também as imersões que o Guilherme Nunes está fazendo agora em Provérbios. Elas são muito relevantes para esse assunto do que é a vida virtuosa. Então, cola lá nele. Trouxe então um cartaz de um filme que chama Breakthrough, é um filme a respeito de um acidente no gelo e uma cura miraculosa por meio de oração. E aí eu trouxe aqui, então, essa história desse filme, relacionei ela com Provérbios 16:4, que fala que o Senhor tudo opera para o propósito dele, inclusive o homem mau para o dia do desastre. Que tem aí um pouquinho mais de informação do que simplesmente se você vê um filme e diz
você faz as coisas bem, ora com fé suficiente, então Deus responde a sua oração. Sim, Deus pode, e isso é o comum, ou talvez é de se esperar uma boa coisa de um bom Deus. Só que a literatura sapiencial vai além disso e ela entra nas exceções, ah, ela entra nas, entre aspas, contradições, nas nuances, ela entra nos poréns, nos pormenores, nos asteriscos da vida. E Provérbios 16:4 é um desses asteriscos, porque ele fala que Deus mesmo traz a existência do homem mau para o dia do desastre. E aí Eclesiastes 7,14 fala, olha, quando as coisas vão bem, seja feliz, mas quando os tempos forem maus, considere isso, que Deus fez tanto um quanto o outro. Então, um contraste aí, né? E Jó fala, olha, vim ao mundo nu e nu voltarei. Que Deus me deu, Deus tirou, que seja louvado o nome do Senhor. São atitudes pesadas, difíceis, mas de uma sabedoria pungente, né? Uma sabedoria extrema. E aí eu voltei às 7 lições do livro do Jerram Barrs sobre evangelismo, mantendo tudo isso em mente, a sabedoria que temos que ter, as nuances apologéticas e a nossa história, né? Inclusive falei um pouco da minha história e tal. Mantendo tudo isso em mente, o que a gente faz? A gente aplica tudo isso nessas 7 abordagens de Jesus, né? Mantendo respeito, fazendo essas conexões, ouvindo o outro bem, modificando nossa linguagem, sendo persuasivo, sendo humilde para esclarecer, disposto a esclarecer e desafiando a pessoa. E aí o que eu falei? Olha, às vezes quem está começando esse curso se sente muito incapaz de evangelizar alguém. Quase como se houvesse um nível de graduação, você tem que chegar nesse patamar para você ser digno ou ser capaz de começar a compartilhar o evangelho com alguém. E o que eu falei para os alunos é, olha, por mais que você não tenha o jargão bíblico, ou teológico, ou acadêmico, ou um know-how de pensamento crítico, lógico, uma capacidade retórica respeitável, por mais que você não tenha isso, ou ache que não tem, você sempre vai ter a sua história com Deus. Você sempre vai ter esse recurso, e esse recurso às vezes é mais do que suficiente para você compartilhar o evangelho com essa pessoa. Porque, você entendeu o básico do evangelho, que é pela graça nós somos salvos mediante a fé, não por nós, mas por Deus. E 2, você se conhece a sua história e sabe como é que essa verdade chegou no seu coração e tomou conta do seu coração. Então você sempre vai ter a sua história. E o que você pode fazer é compartilhar para a pessoa como é que o Espírito de Deus já tem trabalhado na sua vida, como que Deus já tem agido em você, te discipulando. Então pare, reflita na sua história. Antes de você, aprender técnicas, memorizar jargão teológico, isso e aquilo, começar a estudar pensamento crítico, lógica, retórica, linguística, antes de você mexer com essas coisas, contemple como que Deus já chegou a você e compartilhe. E aí o que eu falei é que conversas também vão te moldar. Então deixe que essas conversas te moldem. Você não precisa ser aquele que traz as respostas, ou todas as respostas, ou no mínimo as respostas mais importantes. Não, você pode ser alguém que traz o seu testemunho
e alguém que volta da conversa com mais perguntas do que você tinha, mais perguntas do que quando você começou. Você pode voltar da conversa mais desafiado, às vezes duvidando até um pouco mais do que você sabe, às vezes até um pouco assim abalado nas suas estruturas. Não tem problema, Deus é maior do que isso, do que as suas dúvidas, e Ele pode e vai completar o trabalho que Ele começou. Então eu tentei acalmar um pouco, né, os alunos e confortar os alunos e as alunas que não se sentem na posição de começar a evangelizar. Talvez eles já tenham começado a evangelizar, eles nem sabem, né? Eles só não sabem identificar isso. E também deixá-los tranquilos sobre a conversa, porque às vezes parece que a gente lida com conversas evangelísticas quase como um ringue, um debate, que alguém tem que ganhar, alguém que tem que prevalecer sobre o outro. Ou vai haver um resultado claro. A gente imagina que é assim, que conversas evangelísticas são assim. Mas na minha experiência, muitas conversas evangelísticas são sempre a primeira de muitas conversas. Ou sempre, eu costumo, né, pelo menos, identificar algum gap, algum buraco, ou alguma coisa na qual eu nunca pensei, nunca cogitei. Porque eu sou surpreendido pela visão de mundo da outra pessoa, o ponto de vista, os novos ângulos, as perguntas. E quando a gente tira de nós essa atitude que parece uma atitude humilde, mas às vezes pode ser uma atitude orgulhosa, quando a gente tira de nós essa atitude orgulhosa de achar que a gente vai ter que ter todas as respostas, ou no mínimo as respostas principais, a gente tem mais humildade, a gente vê a pessoa, a gente trata a conversa como um relacionamento de fato e não como uma tarefa. Então eu disse para eles, olha, a sua fé está a salvo em Yahweh. Eu falei, lembra da doutrina da perseverança dos santos? Porque é um pessoal, né, de uma universidade reformada, então eles têm essa noção das doutrinas da graça. Eu falei, olha, seja humilde, seja ensinável e aprenda com elas como fontes primárias do conhecimento delas. Porque às vezes você está evangelizando, sei lá, um mormon, um ateu, e aí você acha que a categoria de ateu se aplica um a um, né? Exatamente. O estereótipo se aplica exatamente àquela pessoa, mas não, tem muitos ateus que não são o ateu estereotipado. Tem muitos islâmicos que são muito mais abertos, por exemplo, à superioridade de Jesus do que a gente pensa. Enfim. Então, seja ensinável, aprenda com eles, lide com essas pessoas como indivíduos, caso a caso. E também leia, além dessas conversas que você vai ter com a pessoa, leia de outras fontes que não só as fontes da sua guilda, da sua caixinha, seja a caixinha reformada, se é daí que você vem, seja da caixinha pentecostal ou de alguma outra caixinha. E aí eu indiquei esse livro aqui, que é um livro que é um guia sobre diferentes religiões, um guia básico, segundo uma cosmovisão reformada, que é um field guide, um guia sobre ensinamentos falsos. O título já é meio beligerante, né? Ele já é bem, mas é um bom lugar onde começar. E eu encorajei esses alunos a falar com deístas, falar com membros da igreja adventista, adventista do sétimo dia não, da Latter-day Saints Church, né, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que são também conhecidos como Mormons. Converse com judeus ateus e judeus não messiânicos. Converse com feministas de primeira onda, de segunda, de terceira, com ativistas LGBT, com céticos. Converse com pessoas fora da sua caixinha, da sua bolha, para o bem delas e para o seu também, né? E para a glória de Deus em primeiro lugar. Aí eu tive que recomendar, né? Não tem como fazer um curso em evangelismo, em engajamento
de comunidades urbanas sem falar da Jackie Hill Perry. O testemunho dela é muito forte. Como que é ela? Domínio bíblico dela é impressionante. Então ela é muito completa nas palestras que ela dá, nas mensagens que ela traz. Tem uma grande sabedoria aí, profética pelo menos até o dia de hoje, né? Tô falando aqui 27 de fevereiro, tudo que eu ouvi, tudo que eu li. Então gosto muito dela como um modelo de engajamento, de evangelismo. Ela é firme, ela é um pouco mais beligerante do que o Tim Keller seria. O Tim Keller é mais assim, mais escorregadio, digamos assim. Ela é mais direta, mas dê uma olhada no material dela. Então eu comecei a parte mais clara sobre o discipulado do curso.